Agora o conselheiro Moisés Maciel para relatar o processo 29 da pauta, que também tem preferência por haver sustentação oral no processo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral de contas, trata-se de tomada de contas instaurada a partir de determinação constante no parecer prévio negativo 128/2016, com a finalidade de viabilizar a apuração do cenário das contas de governo da Prefeitura de Santo Antônio de Leverger, referente ao exercício 2015. A SESEX emitiu o relatório técnico preliminar apontando 6 irregularidades, sendo 2 gravíssimas, referentes à não aplicação do limite de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, gasto com pessoal superiores aos limites máximos estabelecidos pela LRF, além de outras 4 irregularidades graves relativas à abertura de créditos adicionais suplementares por conta de recursos inexistentes, ausência de transparência das contas públicas e não apresentação integral do balanço geral anual consolidado e os respectivos demonstrativos contábeis a este tribunal dentro do prazo e na forma prevista no regimento interno. O ex-prefeito, senhor Valdir Ribeiro, que responsável por 1º de janeiro de 2015 a 6 de outubro de 2015, e o atual gestor, senhor Valdir Pereira Castro Filho, apresentaram suas defesas. Depois de analisadas, a equipe técnica concluiu pela manutenção de 6 das irregularidades apontadas. Notificados para apresentação de alegações finais, apenas o atual gestor se manifestou no prazo ofertado, complementando os argumentos trazidos em sua defesa. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer da Dr. William de Almeida Brito Júnior, opinou pela emissão de pareceres prévios, contrário e favorável à aprovação das contas anuais de 2015, respectivamente com relação ao período de 1 de janeiro de 2015 a 6/10/2015, da responsabilidade do senhor Valdir Ribeiro, e quanto ao período de 7/10/2015 a 31/10/2015, sob a responsabilidade do senhor Valdir Pereira de Castro Filho. É a síntese do relatório, senhor presidente. Continua a discussão. Na fase de discussão, há um pedido de sustentação oral do senhor Rony Abreu Munhoz. Vossa Senhoria dispõe de 15 minutos para a sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo conselheiro relator, em nome de quem cumprimento os demais servidores, colegas aqui presentes. Eu venho a essa tribuna tratar dessas contas anuais de Santo Antônio do Leverger, tendo visto o fato curioso que envolve as questões relativas ao exercício de 2015. Isso porque, naquela oportunidade, o atual gestor Valdir Pereira de Castro Filho, na qualidade de vice-prefeito, foi empossado prefeito no dia 7 de outubro de 2015. Foi, então, naquela oportunidade, realizados 2 relatórios pelo Tribunal de Contas, relativos às contas de gestão e às contas de governo. Com relação às contas de gestão, o então conselheiro Walter Albano, ele julgou favorável ao período em que Valdir Pereira Castro Filho se manteve à frente da gestão e contrário com relação ao ex-gestor, justamente por entender que o novo prefeito não tinha condições de tomar medidas drásticas e fazer as correções de determinados fatos em apenas 2 meses de mandato. Acontece que, quando do julgamento das contas de governo, a mesma regra não prevaleceu. O então conselheiro optou por emitir parecer negativo e pedir abertura da tomada de contas especial, que agora está em julgamento. Gostaria só de salientar a Vossas Excelências, já ouvi atentamente a leitura do relatório e percebi que o Ministério Público de Contas opina favoravelmente a aprovação das contas relativas ao período de 7 de outubro a 31 de dezembro de 2015, e rogar que seja acatado esse parecer e assim feito, pois, de fato, quem assume o mandato no dia 7 de outubro não tem menor condições de tomar medidas corretivas, principalmente naquela situação em que o gestor ele foi empossado depois de ter sido cassado o prefeito. Não houve transição de mandato, não houve obtenção de documentos, não houve obtenção de quaisquer informações que pudessem lhe dar amparo para fechar o exercício em consonância com a lei. Então, roga-se pela análise separada das contas anuais de governo do exercício de 2015 do município de Santo Antônio de Leverger, com a emissão de parecer favorável ao período exercido
por Valdir Pereira Castro Filho, qual seja de 7 de outubro a 31 de dezembro. Muito obrigado, senhor conselheiro. E continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Gostaria mais uma vez de saudar o Dr. Rony pela brilhante explanação na tribuna e dizer que é sempre bom, Dr. Rony, nós termos defesas técnicas aqui. Felizes são os gestores que podem contar com uma defesa técnica à altura de Vossa Excelência. O município de Santo Antônio de Leverger aplicou na remuneração dos profissionais de magistério o correspondente a 57,77% dos recursos recebidos por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, sendo, portanto, inferior aos 60% estabelecidos na Constituição. Além disso, segundo os dados do RGF do primeiro e do segundo quadrimestre de 2015, ainda na gestão do senhor Valdir Ribeiro, os gastos com o pessoal do Poder Executivo corresponderam a 56,92% da receita corrente líquida, extrapolando assim o limite máximo de 54% previsto no artigo 20 da LRF. Ainda restou materializada a ocorrência de abertura de créditos suplementares de R$ 3.807.467 por conta de superávit financeiro do exercício anterior, que foi de R$ 3.768.968, remanescendo desprovido de cobertura o valor de R$ 38.499. Falha esta caracterizadora de afronta ao princípio da gestão fiscal responsável, mas que, no caso, não implicou em desvirtuamento da programação orçamentária nem em desequilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas. Tais irregularidades somadas às falhas atinentes à transparência das contas se originaram e obtiveram maior incidência no período de 1/1 de 2015 a 6/10 de 2015, de responsabilidade do gestor à época, senhor Valdir Ribeiro, cujos efeitos inequivocadamente foram negativos e refletiram no período de 7/10 de 2015 a 31/10 de 2015, em que a atual autoridade política gestora, senhor Valdir Pereira de Castro Filho, passou, então, a comandar a administração municipal, não sendo razoável, ao meu juízo, impor a ele o mesmo grau de responsabilização do que o atribuído ao seu antecessor. Nesse sentido, convém destacar que, de acordo com o RGF do terceiro quadrimestre do exercício 2015, já na gestão do senhor Valdir Pereira de Castro Filho, os gastos com o pessoal passaram de 56,92% para 50,36% da receita corrente líquida, ficando, desse modo, abaixo dos patamares prudencial e máximo previsto na LRF. Constatação esta que afasta a responsabilidade inicialmente atribuída ao referido gestor. Diante do exposto, senhor presidente, eu acolho em parte o parecer ministerial e, com fundamento no que dispõe o artigo 31 da Constituição da República e o artigo 210 da Constituição Estadual, e também o artigo 26 da Lei Complementar Estadual 269/2007, voto no sentido de emitir parecer prévio contrário às contas de governo da Prefeitura de Santo Antônio de Leverger referente ao período de 01/1 de 2015 a 6/10 de 2015, gestão do ex-prefeito, senhor Valdir Ribeiro, uma vez que restaram materializadas especialmente irregularidades atinentes à não aplicação do correspondente a 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério e a ocorrência de extrapolamento de gastos com o pessoal do Poder Executivo. Voto ainda, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do exercício 2015, período 07/10 de 2015 a 31/12 de 2015, na gestão do prefeito senhor Valdir Pereira de Castro Filho. Voto na sequência pela revogação do parecer prévio negativo 121/2016, devendo o mesmo ser substituído pelos pareceres prévios a serem emitidos após a deliberação do Egresso Tribunal Pleno quanto ao mérito dessa tomada de contas. Voto também no sentido de recomendar ao atual chefe do Poder Executivo Municipal que adote medidas tendentes a corrigir as irregularidades apontadas, assim como evitar que as mesmas ocorram
novamente. Por fim, voto pela remessa de cópia dos autos à Câmara Municipal de Santo Antônio do Leverger, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, para as providências que entender cabíveis, assim como a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que faço em cumprimento ao disposto do artigo 196 do Regimento Interno, com vistas à apuração de possível ocorrência de improbidade administrativa e crime de responsabilidade, ante a omissão por parte do senhor Valdir Pereira de Castro Filho, no sentido de enviar a esse tribunal integralmente o balanço geral anual consolidado e os respectivos demonstrativos contábeis até a data de 15/4/2016, nos termos do artigo 209, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Mato Grosso e os demais artigos do Regimento Interno e da Resolução Normativa 36/2012. É como voto, senhor presidente. Os conselheiros que votam de acordo com o conselheiro Moisés Maciel permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 23.639/2016, relator conselheiro interino Moisés Maciel. Parecer prévio, número 28/2018, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger, tomada de contas instaurada em cumprimento ao parecer prévio, número 128/2016, processo 913/15, contas anuais de governo do exercício de 2015, parecer prévio contrário à aprovação em relação ao gestor do primeiro período, parecer prévio favorável à aprovação em relação ao gestor do segundo período, recomendações à atual gestão, encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual. Publique-se.